Pois bem, aqui estamos para mais um tema intrigante, uma mistura de falar sobre saúde mental, falar sobre o normal e o patológico, falar sobre a inquietude do ser humano. Por todos esses anos de vivência como psicólogo, como advogado, como filósofo, sempre me questiono, sobre a normalidade, o que é o normal e o que é o patológico. Pathos, do grego, significa paixão. Alguém que era tomado por uma grande paixão agia de uma forma muito estranha, muito diferente. Basta a gente lembrar da nossa primeira, ou segunda, ou terceira apaixonite aguda para a gente perceber que as nossas funções psicológicas, principalmente a vontade, se alteram grandemente quando estamos apaixonados. Mas a paixão não é o tema de hoje, não. Frases do tipo: sou muito organizado, organizada ao extremo, A pessoa fala assim, virginiano, extremamente organizado. Mas eu acho que não é só questão de signo, não. A pessoa pensa, eu tenho TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que eu faço esse ritual da limpeza sempre. Aí chega uma outra pessoa e fala da vizinha, dizendo, certeza que é bipolar, muda muito de humor, de uma hora para outra extravasa toda a sua agressividade, toda a sua loucura. Ou o outro chega e diz, peguei meu diagnóstico de autismo. Isso explica muito do que eu vinha pensando, sentindo e de algumas frustrações que eu tive durante a minha vida. Ou se a pessoa chega e pega o seu diagnóstico TDAH, simplesmente explica o porquê não conseguiu aprender até aquele momento. Veja que comportamentos ditos anormais sempre criaram um desafio para a mente humana. Não é à toa que na Idade Média esse estranhamento era tão grande, afinal muita coisa não era explicada, não tanto quanto hoje, com toda a nossa tecnologia, e comportamentos não aceitos eram colocados na lista de pessoas que iam para a estultífera naves, ou na anal dos loucos. Por não compreender-se aquele comportamento, por não dar uma explicação para aquilo, e as explicações que eram dadas eram as mais loucas possíveis, do tipo, está tomada por um espírito, coisa do gênero, eram colocados no navio, iam para alto mar e morriam, por inanição, sede, porque aquelas pessoas não eram dignas de frequentar a sociedade. Os saberes psiquiátricos que nós temos hoje são muito recentes aí, começaram a surgir em conjunto com a Revolução Francesa, 1789, e ali por diante. Mas pensemos um pouco, todos são anormais ou todos são normais? Como é que a gente se enquadra? Isso são olhares diferenciados, assim como um DSM-5, um manual estatístico e psicológico sobre os transtornos, ou um CID-10, agora já CID-11, que é um manual internacional das doenças. O pessoal utiliza do número para colocar um diagnóstico num laudo, num parecer, ou mesmo num atestado, são olhares diferentes. A Organização Mundial da Saúde fala que saúde mental é um bem-estar completo. Mas o bem-estar completo realmente existe? Os conceitos mudam, as doenças mudam. A histeria de Freud, quando foi estudar as histéricas junto com Charcot, e as mulheres travavam seus braços, suas pernas, eram hipnotizadas, destravavam, quando deshipnotizadas,
despinosizadas, novamente voltavam à sua realidade, travada de novo. A histeria não tem mais nosso catálogo de anormalidade ou normalidade. A gente pode falar, por exemplo, de uma crise conversiva, mas a histeria em si não. Então, a grande pergunta é: qual é o olhar que deve ser colocado para definirmos o que é normal e o que é patológico? E quais são os poderes que também estão implicados nisso, né? Quais são as verdades? Me lembro na época ainda de seminarista, a grande frase em latim, quid est veritas? O que é verdade? Jesus Cristo na frente de Pôncio Pilatos, perguntando, né? Estão dizendo que você é a verdade. E ele responde, mas o que é verdade? Quid est veritas? Essa verdade psiquiátrica, psicológica, né? O olhar do outro que nos faz adoecer, que nos adoece e que ao mesmo tempo nos transforma nessa doença, nessa catalogação. O que é realmente o normal e o que é o patológico? Afinal, viver não é uma doença, né, gente? Viver não é uma doença. Viver é uma dinâmica, é um vento. As subjetividades são maravilhosas. Os quadros de Salvador Dalí, por mais loucos que pareçam, nunca falaram tanto de sanidade. Perguntaram um dia para ele como é que ele pintava. Ele falou: eu sou fiel aos meus sonhos e faço com que eles se tornem essa realidade. Você está deprimido e chega o diagnóstico de depressão. Isso vai te acalmar? Essa diferença é que nos faz loucos. Esse comportamento inaceitável, mesmo não agredindo o terceiro de uma forma jurídica, não sendo um ato ilícito, sabendo que as doenças são inventivas e que há um catálogo para isso, mesmo sabendo que hoje com os seres instagramianos, esse é um termo meu, cunhado por mim, né, e que eu não me sentindo como o Instagram me propõe, automaticamente eu me vejo uma pessoa desvirtuosa, sem um corpo perfeito, sem uma mente perfeita, sem o carro perfeito, sem o prédio perfeito, sem o apartamento perfeito, sem o sorriso perfeito, sem o nariz perfeito e todas essas perfeições que nos são trazidas e que nos fazem doer. Doer na existência porque a gente precisa escolher entre o que o outro nos diz que é correto e o que nós achamos que é correto. E escolher dói, já dizia Jean-Paul Sartre. Causa náusea, inclusive. A arte é uma forma de expressão maravilhosa porque muitas vezes, de uma forma tranquila, demonstra quão loucos a gente é. O nosso superego extremamente carrasco, com um pai extremamente, vamos dizer, impersonificado do sargento, que quer que aquilo se realize daquela maneira, nos traz a verdade de que sempre o outro tem a razão e de que a gente acaba tendo que obedecer a essa demanda terceirizada, a esses desejos terceirizados. O nosso desejo se manifesta na nossa subjetividade, quem somos, quem nos tornamos, quem somos no dia a dia. Isso é viver. O nosso modus operandi é nosso, a nossa forma de agir é nossa. Pense numa pessoa que te marcou, que é uma pessoa sui generis, sem igual. Veja, essa pessoa é como é porque ela é inimitável. A subjetividade dela extrapola qualquer manual. E isso não é loucura. A nossa visão subjetiva, muitas vezes, é negada
pela visão de terceiro nessa linha do tempo. Nós nos apagamos com esses olhares terceirizados. E aí vem Carlos Drummond de Andrade e com uma maior facilidade fala que é a loucura. Ser cavaleiro andante ou segui-lo como escudeiro. Obviamente está se referindo a Sancho Panza, né? Dentro da grande obra de Cervantes. De nós dois, quem é o louco verdadeiro? O que acordado sonha doidamente? O que mesmo vendado vê o real e segue o sonho? De um doido pelas bruxas, embruxado? Podemos olhar a vida com N possibilidades de normalidade. A normalidade como a ausência de uma doença, fisicamente, mentalmente. A normalidade estatística, tá fora da curva padrão. Meu comportamento, então, não sou normal. A normalidade como bem-estar, estou me sentindo bem ou não. Aliás, não basta estar ansioso, essa ansiedade tem que ser prejudicial ao meu dia a dia, senão não é uma psicopatologia. Normalidade como liberdade. Pessoas, a exemplo de um esquizofrênico, não tem toda a liberdade que a outra pessoa tem para agir, porque essa cadeia é interna dentro da sua vida anímica, não que ela esteja numa prisão de 4 paredes, mas porque simplesmente aquela mente, aquela psique não consegue se desenvolver como as outras. A normalidade subjetiva, eu me acho normal ou anormal. A normalidade operacional desses manuais que já citei hoje, né? DSM-5, CID-10, CID-11, aquele catálogo, aquela lista de sintomas que a gente precisa estar enquadrado para poder dizer se eu tenho um TDAH, se eu qualquer outro tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, ou sou esquizofrênico, ou tenho um TOC, transtorno obsessivo compulsivo. A normalidade funcional, eu consigo realizar dentro do meu dia a dia as minhas funções sem precisar de um medicamento, sem precisar de um auxílio de terceiro, sem precisar de um tutor, de um curador. Essa é a grande questão. Normal ou não normal? Não há uma resposta exata para isso, mas você há de concordar comigo que o fato de a gente perguntar sobre a normalidade é instigante. E se o outro te considera louco, ou se você considera os outros loucos, basta perguntar a que padrões a gente se referencia, a que tipo de normalidade estamos falando. Freud tinha umas sacadas muito interessantes, né? Ele dizia que quando não conseguimos explicar as coisas, a gente automaticamente desenvolve mecanismos de defesa, são ansiedades manifestas para tentar explicar alguma coisa. Levamos aquela catraqueada do chefe do trabalho, minha sanidade mental, eu não vou simplesmente responder a ele, mas aquela energia catexial de raiva tá ali. Eu chego em casa, abro a porta e desconto na minha esposa, ou a esposa desconta no esposo, porque aquela energia de tensão, de ansiedade está lá. Eu simplesmente desloquei isso. A projeção, algo que eu sei que é podre dentro de mim, eu acabo projetando em terceiros. A negação, negar algo que eu sei que é ridículo em mim, mas eu nego até morrer. Reprimir questões que eu acho podre dentro de mim e não quero lidar com isso e reprimo. Aí vem a possibilidade de um recalcamento, e a terapia e a análise vem muito bem a ajudar, né? A racionalização, ao invés de eu sentir, eu racionalizo para tentar explicar. Enfim, pessoal,
todas essas triangulações, todas essas tentativas de explicação, vem do que eu coloquei no início, das inquietações entre o que é normal e o que não é normal. O mais importante de tudo isso é saber que, independente do que a gente acha da gente, o que os outros acham da gente, é que a gente pense a respeito, é que a gente sinta a situação e que um simples diagnóstico não nos defina em nossa completude, em nosso ser de forma integral. É isso por hoje, um forte abraço em todos, em todas e até a próxima.